Salmo de número 33. Vamos ler o versículo 12. Um versículo bem conhecido. Hoje, 7 de setembro, dia em que se celebra a independência do Brasil. Uma semana marcante para o Brasil. E por que não dizer para a nossa comunidade, quando tivemos uma semana de oração, todos os dias estivemos aqui orando pela igreja, pelo Brasil, por tudo que tem acontecido. Nós temos visto exatamente tudo que tem ocorrido em nosso país. E como essa data é uma data muito especial para a nossa nação, o dia 7 de setembro é feriado e tem ano que acontece em outros dias da semana, né? Mas hoje, esse ano aconteceu exatamente no domingo. E eu queria pensar com vocês sobre isso, no que diz o verso de número 12. É um verso bem conhecido, diz assim o Salmo 33. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Antes da gente orar, eu quero perguntar para você, o que você entende por essa frase, quando o texto diz, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que povo é esse? Você é desse povo? Ore ao Senhor. Peça que Deus ministre ao seu coração. Vem ministrar o nosso coração, Senhor, nessa noite, nesse lugar, naquilo que nós precisamos fazer. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que aquilo que os irmãos já disserem em oração seja respondido de conformidade com a necessidade de cada um, na justa medida que o Senhor sabe que cada um precisa. Claro que eu preciso também ouvir tua voz. Eu não quero sair daqui sem ser edificado, sem que o Senhor ministre ao meu coração. Então, nos edifique, nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Uma nação abençoada por Deus. Davi escreveu o Salmo 33 para exaltar a soberania e a grandeza de Deus, especialmente após a criação do mundo, e para encorajar os fiéis a confiarem no Senhor acima dos governos e exércitos humanos, que são temporais e são incapazes de garantir a segurança duradoura. E nós sabemos que Davi foi um chefe de Estado, foi um dos reis mais conhecidos, mais necessários, podemos assim dizer, no contexto de Israel. Eu arrisco dizer que foi o rei mais proeminente, né, de toda a história dos reis de Israel, apesar de ter governado menos do que alguns ali. Mas foi alguém diferenciado, o segundo rei de Israel. E ele pega esse Salmo 33, ao escrever esse Salmo, ele traz exatamente a exaltação ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que é o seu soberano. E também é soberano sobre a nação de Israel.
O salmo ele é um convite à adoração pela confiança, pela bondade, aliás, pelo poder e pela justiça divina, e a esperança na proteção e misericórdia de Deus. Ao longo da história, Deus se propôs, queridos. Deus propôs, aliás, princípios e critérios para se viver bem. Davi compreendeu isso na sua trajetória como rei de Israel. Davi se propôs a cumprir o propósito de Deus em muitas das circunstâncias e situações em que ele viveu. Claro que por ser um pecador, ele também vacilou, ele também praticou atos indevidos, ele também fez coisas ao seu gosto, vamos assim dizer, a sua arrogância, ao seu desejo egoísta. No entanto, em determinados momentos, esse homem se rende ao Senhor, reconhece que é pecador, pede perdão e misericórdia, e ele é conhecido pelas Escrituras, registrado aí, na verdade, conhecido por nós como o homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos entender que Deus sempre propôs princípios e critérios para se viver bem, tanto para pessoas, como para nações, como para povos e tribos. Os princípios que Deus declara para uma nação ser próspera não está restrita apenas a um grupo e a uma característica de pessoas ou culturalmente falando. Ainda que Israel, e nós vamos ver isso mais à frente, tenha sido a nação escolhida por Deus para se manifestar e fazer-se conhecido através dessa nação, os princípios e valores estabelecidos que o Senhor traz é para qualquer povo, para qualquer nação que adotar exatamente isso. Deus, ele não se limita a uma nação específica. A bondade do Senhor está espalhada sobre todas as nações. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. E eu não entendo que essa frase, ou que esse versículo que diz que a terra está cheia da bondade do Senhor, eu não vejo como a terra de Israel apenas. Como o contexto geográfico dado por Deus ao povo de Israel. A terra prometida. Mas eu vejo sobre toda a face da terra, sobre todo o globo terrestre. Então, no Brasil, nós temos a bondade do Senhor manifesta. E se o Brasil abraçar os princípios e valores que o Senhor declara em sua palavra para uma nação ser bem-sucedida, essa nação será bem-sucedida. Ele não escolhe um povo composto, aliás, ele escolhe um povo composto de todas as tribos, culturas e nações espalhadas na face da terra, para ser feliz. E aqui entra outra conotação. São duas nações que nós podemos diferenciar aqui. Ou dois tipos de pessoas que nós podemos destacar aqui. Uma nação reconhecida como o Brasil, como os Estados Unidos ou qualquer outra, denominada geograficamente, politicamente organizada. Mas também pode ser o povo que ele escolheu para a sua herança, para eternamente viver os princípios e valores eternos. Por isso que esses valores éticos, eles estão estabelecidos para pessoas individuais e também para nações, para grupos. Porque cabe, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, para essas duas categorias, vamos assim dizer. A nação brasileira, se ela adotar e se render aos princípios e critérios éticos para uma nação ser abençoada daquilo que as Escrituras diz, ela será, sim, próspera e abençoada.
A outra categoria de nação é o povo de Deus, chamado e lavado pelo sangue do Cordeiro, que existe desde Adão até o último que vai ainda nascer e se render em confissão ao Senhor Jesus. Aquilo que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Feliz é esse povo, cujo Deus é o Senhor, diz o Salmo 33. E diante exatamente desta exposição já introdutória, eu queria ver algumas lições com vocês desse Salmo, pautado como referência o versículo 12. A primeira lição é a bem-aventurança da nação cujo Deus é o Senhor. E aqui, queridos, no contexto bíblico, a bem-aventurança está associada à felicidade e à aprovação de Deus. A palavra bem-aventurada carrega a ideia de uma felicidade profunda, abençoada, que não depende de circunstâncias externas, mas sim da proximidade com Deus e do viver de acordo com a sua vontade. E aí nós podemos fazer um movimento de uma nação, de um grupo de pessoas, formado por milhões de pessoas, e também fazer esse movimento voltado para a individualidade, quando eu temo ao Senhor, quando eu amo ao Senhor, quando eu busco a presença de Deus e vivo na intimidade com Ele, eu também sou uma pessoa feliz. Então pode ser aplicado nas duas configurações. Quando falamos de uma nação bem-aventurada, estamos nos referindo a um povo que se submete à orientação divina e que experimenta as bênçãos de Deus como consequência desta felicidade. É interessante a gente pensar exatamente assim. Capítulo 28 de Deuteronômio está aí. As bênçãos decorrentes de uma vida de obediência. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. E a ideia da bênção, que o texto diz lá, que a bênção do Senhor te alcançará. Essa ideia da bênção alcançar tem exatamente o seguinte entendimento. Que se você for alguém que é fiel ao Senhor, que teme ao Senhor, que anda no seu caminho, que obedece à sua palavra, ou uma nação, né, que se submete aos princípios e valores eternos, ele, ainda que queira fugir de ser abençoado, ele não consegue escapar. Porque convenhamos, né, meus irmãos? Às vezes a gente escolhe não querer a bênção de Deus. Às vezes a gente escolhe não ser afetado e atingido pela bênção do Senhor. E talvez você esteja dizendo, eu não estou entendendo isso. Mas vamos lá. Quantas vezes nós preferimos, por exemplo, aguardar ressentimento no nosso coração e, portanto, sofrer? Essa é uma preferência, essa é uma escolha que a gente faz, muitas vezes. Prefere sofrer o dano da mágoa, da angústia, enfim, inclusive adoecimentos físicos, porque não prefere liberar perdão. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, você perdoa, ainda que você não queira deixar o sofrimento da ansiedade, da angústia, por causa exatamente do pecado. Quando você é perdoado, quando você é alcançado, a graça do Senhor te traz paz.
Ah, mas isso é muito difícil de compreender. De fato, nós somos extremamente limitados para compreender determinadas coisas da palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda o que está no Salmo 1. Nós vamos ver isso também daqui a pouco. Da bem-aventurança daquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quando ele se comporta dessa maneira, qual o resultado? Inevitável. Ainda que você não queira ter esse resultado. No versículo 3 do Salmo 1 diz: ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, prosperará. Nós precisamos lembrar exatamente disso. Quando falamos de uma nação bem-aventurada, estamos nos referindo a um povo que se submete à orientação divina e que experimenta as bênçãos de Deus como resultado dessa fidelidade. Nesse sentido, como já disse, ainda lembramos o Salmo 1, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Falamos hoje sobre isso na escola bíblica, do prazer de amar ao Senhor. E aí eu disse que o amor tem uma métrica. O amor ao nosso Deus, ele é medido na mesma proporção que temos à disposição de obedecer o Senhor. Então, quanto mais nós nos deleitamos na lei do Senhor e meditamos nessa lei de dia e de noite, procuramos viver de acordo com a vontade do Senhor, nós teremos a recompensa. E seremos um povo feliz. Seremos uma nação abençoada. E aqui nós poderíamos parafrasear esse versículo desta forma: bem-aventurada a nação que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurada a nação que ama a lei do Senhor de dia e de noite e começa a colocar isso em prática. Ela será abençoada, ela será próspera, ela será bem-aventurada. A nação que tem o Senhor como seu Deus é abençoada porque vive de acordo com os princípios divinos, experimentando paz, experimentando justiça e prosperidade. Povo de Deus, nação santa, vamos viver isso. E este país, esta nação brasileira, verá o quanto o povo de Deus prospera, o quanto o povo de Deus é abençoado, o quanto o povo de Deus é feliz. E nós podemos fazer a diferença nessa geração. Então, esta é a primeira lição que eu quero tirar com vocês. A lição da bem-aventurança da nação cujo Deus é o Senhor. Não deixe de orar pelo Brasil. Não deixe de orar pelas autoridades. Não deixe de orar pela cidade. Vimos isso domingo passado. O Senhor é o Deus que é a fonte de toda riqueza e que pode mudar toda a realidade. Podemos fazer grandes coisas. O Senhor pode fazer a nossa nação milagres, mudanças, por responder à oração do seu povo. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que podemos aprender é o significado dessa frase: Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que significado é esse, meus irmãos? A dinâmica estabelecida para se viver em sociedade, a rotina, as repetições dos dias,
o trabalho e o próprio pecado proporcionam uma tendência de acharmos que Deus é um ser distante, ausente e que não governa a natureza e as nações. Às vezes, diante de decisões tomadas insensatamente pelas autoridades, preferindo não os princípios das Escrituras, mas preferindo filosofias, ideologias do mal, da impiedade, da iniquidade, que muitas vezes são estabelecidas em nossa nação, trazendo problemas sérios para o povo. Às vezes imaginamos que Deus não está presente, que Deus está distante, que Ele não está mais nem aí para a realidade, e que há uma justiça a ser feita em nossa nação como resultado ou como colheita do que se plantou. Mas nós precisamos lutar exatamente contra esses elementos. A rotina do dia a dia, as coisas ruins que nós observamos no nosso contexto, aquilo que de fato traz grandes sofrimentos e preocupações. Precisamos estar alertas, porque isso pode nos fazer desviar daquilo que Deus está dizendo e se manifestando todos os dias para nós. Esse Deus não é distante, Ele não é imparcial, Ele reina, Ele governa, mesmo em meio ao caos que nós observamos diante de nós. Ele é o Senhor, Ele é o governante, Ele é soberano sobre todas as coisas. Olha o que é que diz os versículos de 6 a 11 do texto que nós indicamos aí do Salmo 33. Diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 7 diz: ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Verso 8 traz para nós: tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Verso 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Olha o destaque do verso 10. O Senhor frustra, observe esse verbo aqui, o Senhor frustra os desígnios das nações. Observe esse outro verbo: e anula os intentos dos povos. Os dois verbos estão no presente, isso indicando que Deus está no controle de todas as coisas. Então não desanime, meu irmão. O que temos visto nos últimos dias, as injustiças que têm acontecido, não desanime. O soberano Deus está presente acima de todas as coisas. Ele penetra nos tribunais, ele penetra nos gabinetes dos governantes. Ele se estabelece, se ele quiser, exatamente dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das câmaras dos vereadores, dos fóruns locais, dos tribunais regionais. Ele penetra no mais íntimo da alma do ser humano. Ninguém está alheio. Nós lemos hoje pela manhã no Salmo 16, verso 4, algo interessante também. Olha só o que aqui diz, deixa eu ir ver lá. Salmo 16. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Salmo 16, verso 4, dizendo: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ah, meus queridos irmãos, precisamos entender que apesar de tantas coisas adversas, o Senhor está com o seu povo, o Senhor está com a nação cujo Deus é o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está com esta igreja, com esta comunidade, Ele está com você onde você for. Reconhecer o senhorio de Deus implica em submeter-se à sua
autoridade, reconhecendo a sua soberania em todas as áreas da nossa vida, tanto individual quanto coletivo, em nossa nação. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem destrona reis, diz a palavra. Ele frustra os desígnios das nações, anula as intenções dos povos. Ele é o Senhor da história. Não se preocupe. Você é nação do Senhor. Você faz parte dessa propriedade exclusiva desse Deus. Eu acabei de dizer aqui para o pessoal do Ministério de Louvor, na hora que a gente foi orar. Eu disse, não se preocupe. Nós, como povo de Deus, podemos talvez passar por algumas situações diante da realidade de autoridades de governos que imperam, muitas vezes, dentro da iniquidade e traz sofrimentos para todas as nações, todas as pessoas da nação. Mas o Senhor cuida dos seus. E aí eu lembrava para o pessoal aqui do louvor. O reino de Judá foi para o cativeiro babilônico. Todos passaram pelo sofrimento. Mas o Senhor cuidou de Daniel. O Senhor cuidou dos seus amigos. O Senhor cuidou de maneira especial do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e de outros ali que eram tementes e amados do Senhor. Não desista. Feliz é você, cujo Senhor é o teu Deus. É o Deus que você serve, que você adora. A terceira lição que eu quero aprender com você é que nós podemos, quanto na verdade a escolha de Deus e de sua herança. Ah, meus queridos, que maravilha. Você não queria ser povo de Deus, mas Deus escolheu você para ser herança dele. Você já parou para pensar nisso? Viver os princípios para uma nação feliz e próspera não está restrita a uma nação como se apresenta nas Escrituras. Sabemos que a nação de Israel foi o povo que Deus escolheu para revelar a sua vontade. Mas estes princípios se aplicam para qualquer nação que desejar estabelecer nesses princípios. Ou seja, qualquer nação que olhar para as Escrituras e adotar os princípios éticos e morais para o seu povo, será abençoada, será próspera e feliz. Porém, precisamos entender que Deus escolheu um povo de todos os tempos, de todos os povos, línguas e nações. E você faz parte dele. Meu irmão, é bênção concedida por aquele que escolheu você. Calvino dizia que se fosse nós que escolhêssemos a salvação, se fosse nós que escolhêssemos a ser salvo ou não, nós seríamos como o urubu, em que você coloca um pedaço de picanha fresquinha aqui e uma carniça ali. O urubu não vai escolher a picanha, vai escolher a carniça. Ainda bem que não somos nós que escolhemos ser herança do Senhor, mas Ele foi quem nos escolheu. Nós não temos motivos para deixar de celebrá-lo. Nós temos razão para estar na sua presença, buscando a sua face, comungando com os irmãos, adorando, celebrando, servindo, levantando a voz do evangelho e dizendo para outras pessoas que Ele é o meu Senhor, que eu sou herança dele e que Ele pode ser também parte desse povo.
Meus irmãos, nós precisamos olhar para esse Deus como Deus gracioso, que nos escolheu para sermos o seu povo e a sua herança. E você pode se alegrar no Senhor, porque Ele te escolheu para fazer parte desse povo. E essa escolha não é por mérito meu e seu, mas pela sua graça. Pelo favor que nós não merecíamos. Deus fez essa escolha para revelar a sua glória e para que o seu povo fosse uma testemunha de suas maravilhas. Ah, meus irmãos, como igreja do Senhor, como discípulo de Jesus, me permita aqui, falar isso com veemência. Nós temos uma perspectiva coletiva de sermos a igreja que faça a diferença. Mas antes disso, nós fomos chamados para ser discípulo individual onde nós estamos. Onde o Senhor nos leva. Quando Deus te leva para o mercado, para fazer as compras, você está sozinho lá, você está sozinho sem a igreja reunida, é prerrogativa sua como discípulo de Cristo para manifestar através de comportamento, através de integridade, através de uma expressão da presença de Deus, aonde você está inserido. Você é o representante da igreja naquele lugar. Você é representante da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um agente do reino de Deus. Você é um diplomata que é enviado para revelar a sua nação, o seu povo. Meus irmãos, não importa se o Brasil vai adotar os princípios das Escrituras como referência para uma nação abençoada. A igreja do Senhor foi escolhida para proclamar a glória de Deus. Eu e você somos a herança de Deus. Somos a sua possessão preciosa. Isso implica em uma responsabilidade. Viver de maneira digna da sua escolha. E Deus, quem te escolheu, para você viver não o que você quer, mas o que Ele quer. Para você viver não como alguém que não é dessa nação, mas como alguém que tem uma característica, uma identidade diferenciada de todas as outras nações. Então, você é parte desse povo que precisa viver como tal. Eu quero que você entenda que você tem motivos para ser feliz. A quarta lição, e eu já encerro, consiste na implicação para a igreja e para a sociedade. A nação abençoada é aquela que coloca Deus no centro das suas atividades. A nação abençoada é aquela que estabelece os princípios do eterno soberano Deus como fonte de governo e de administração. E que governa de acordo com seus princípios. Embora o Salmo 33, ele se refira a uma nação específica, a Israel, podemos aplicar, como já vimos acima, a nossa sociedade e a nossa igreja hoje. A verdadeira bênção não vem de riquezas materiais. Pense nisso aqui, querido. Pense nisso aqui. A verdadeira bênção e a verdadeira bem-aventurança não vem de riquezas materiais, mas da paz e prosperidade que surgem quando vivemos sob a direção e autoridade deste Deus. É preciso ampliar ainda
quanto ao conceito de felicidade ou prosperidade. Pois a maior de todas as felicidades, se é que podemos medir a felicidade, consiste não em prosperidade material, mas naquelas riquezas que Paulo destaca em Efésios capítulo 1, verso 3, quando diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, tua felicidade não está no dinheiro, não está, de repente, na saúde vigorosa que você tem, talvez não está aí em coisas perecíveis deste mundo, mas está garantida nas bênçãos espirituais, e não faltou nenhuma. O texto diz aqui para nós: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso é algo que nós precisamos carregar conosco todos os dias. Paulo enfatiza que as bênçãos espirituais não são apenas temporais, não são apenas materiais, mas estão relacionadas à nossa posição em Cristo. E é o que Jesus conquistou por nós, que a gente não dava conta de conquistar. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, por que é que nós negligenciamos tanto o servir o Senhor? Por que é que nós dizemos, eu não posso? Por que é que nós dizemos, eu não quero? Por que é que nós preferimos outros lugares, outras coisas, a não ser a presença de Deus? Por que é que nós preferimos se deleitar em nós mesmos do que nos deleitar no Senhor? Por que é que nós preferimos amar tantas coisas perecíveis deste mundo, quando nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas? Nós temos todas as bênçãos. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Para quê? Colocar prioridades acima desta, de se deleitar no Senhor, de adorá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo. Para concluir, eu quero que você pense sobre o lugar de Deus em sua vida e na vida da sua nação. Onde é que Deus está no seu coração? Qual é a ordem de prioridade? Eu vi hoje uma frase que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas eu vou citar para falar dessa questão de localidade, né? Eu vi uma frase que dizia assim: o Brasil, há uns poucos anos atrás, estava em 5º lugar na economia mundial. Hoje está em 20ª e alguma coisa. Desceu lá para baixo. Onde é que está Deus nessa ordem de prioridade? Porque, queridos, nós às vezes fazemos isso, né? Opa, Deus hoje está aqui, ó, o primeiro. Aí a gente passa a semana, quando é no meio da semana para frente, a gente coloca Deus lá na penúltima posição. Onde é que está Deus na nação brasileira? Em qual lugar? Aí você diz, o Brasil está difícil, tá? Eu acho que Deus está no último lugar na lista de prioridades do Brasil. Eu não discordo de você, não, porque há motivos de fato para isso. Mas antes disso, a pergunta que eu e você devemos fazer é:
Onde é que está Deus? Em qual lugar Deus está na minha vida? Feliz é a pessoa que tem o Senhor como primeiro lugar no seu coração. Imagine que a sua eternidade de gozo está garantida, porque você faz parte da nação cujo Deus é o Senhor. Não há motivos para celebrar? Para a gente sair de casa e vir para ofertar ao Senhor? Para se alegrar diante de Deus junto com os irmãos? Ah, pastor, eu posso fazer isso em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O chamado de Deus é para reunião e comunhão. Como assim, pastor? Comunhão com Ele e comunhão com os irmãos. Se Deus quisesse só você tendo comunhão com Ele, não com os outros, Deus só chamaria você e ninguém mais para ter relacionamento com Ele. Mas Ele chama um povo para viver em comunhão. É prerrogativa primeira do povo de Deus se reunir para celebrar. Ah, mas minha prioridade hoje não é ir para a igreja, não é adorar o Senhor junto com os meus, não é para fazer outra coisa. Cuidado. Porque talvez você esteja aí esquecendo de uma mensagem que você passa para outras pessoas. E você não pode impedir de que as pessoas façam a leitura a seu respeito diante de tantas decisões e escolhas e preferências que você faz. Eu quero que você pense nisso. O Brasil ainda precisa aceitar a proposta das Escrituras para ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Oremos por nossa nação, para que esta se submeta ao senhorio de Cristo. Lembremos que a verdadeira bênção vem de viver de acordo com a vontade dele. Feliz é você, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a igreja, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família, cujo Deus é o Senhor. Fora disso, não há felicidade. Mas eu quero que você tome posse de que você é feliz porque você tem Deus como seu Senhor e que conduz a sua vida e sua história. Entregue toda a sua agenda, a sua rotina, o seu trabalho, o seu corpo, a sua saúde, né? Os seus recursos, tudo submeta à vontade do Senhor. Isso fará toda a diferença. Porque antes de qualquer bem material, nós precisamos da pessoa de Deus governando e reinando a nossa alma e a nossa vida. Isso fará toda a diferença para esta geração e para os dias que você vai viver daqui para frente, que nós não sabemos quantos dias. Sabe, meus irmãos, eu quero servir e adorar o meu Senhor. Eu peço graça e misericórdia dele, para que eu faça o meu melhor. E não desistamos de orar pelo Brasil. Sabe, meus queridos irmãos, eu sei que nós temos motivos. Nós temos razão para ficar indignados e, me permito dizer, desejar a morte de alguns. Nós temos motivos e às vezes são legítimos. Mas ao mesmo tempo que isso traz indignação ao nosso coração, se indigne diante do Senhor e clame ao Senhor para que Deus mude a nossa nação. Não esqueça disso. Pastor, mas eu estou sofrendo demais com isso. Eu sei que você está sofrendo. Eu não quero ser insensível ao seu sofrimento. E provavelmente venham coisas mais difíceis por aí.
mas nada roubará a nossa felicidade, se o Senhor é o Senhor da nossa vida. Com Ele saltaremos muralhas, com Ele passaremos pela fornalha, e só se queimará as cordas que amarram. Foi isso que aconteceu com os amigos de Daniel. Quando foram jogados na fornalha, apenas as cordas que os amarravam foram queimadas. Nada mais. Porque o Senhor estava com eles. E eles, sabendo que o Senhor é o Senhor deles, eles disseram a Nabucodonosor: saiba, ó rei, que se o Senhor quiser, nós seremos queimados. Mas se o Senhor não quiser, não seremos. É isso que eu quero conseguir.